Olá, povo de Deus! Nesse dia 27 de maio de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Crônicas, capítulo 11, do versículo 1 ao 47, que está escrito assim na palavra de Deus. Então, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e a Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, sobre o Senhor dos exércitos era com ele, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que apoiaram fortemente no seu reino com todo o Israel para fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram o número dos heróis que Davi tinha: Jezobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, bramindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se juntaram a peleja, o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi, na caverna de Adulão, o arraial dos filisteus, estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles homens romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta. E tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não quis beber isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, bramindo a sua lança contra 300, os feriu e teve o nome entre os 3. Dos 3 foi o mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, e Gabizeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe. Também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de
joiada, pelo que teve o nome entre aqueles varões, 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Rusatita, Ilai, o Aoitita, Maarai, o Netofatita, Elebe, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Hurai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita, Azimavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Razen, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, irmãos, Aião, filho de Sacar, o Aratita, Elifal, filho de Ur, Hefer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30. Hanã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, os Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Rotão, o Aroretita, Jediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai, e Josavias, filho de Elanaão, e Itma, o Moabita, Eliel e Obed, e Jaaziel, e Mesobaíta. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pensa nos nomes difíceis de se pronunciar, de soletrar, mas Deus é bom, né? E nos dá a graça para nós estarmos aí avançando na palavra de Deus. Capítulo 11 diz que Davi é ungido rei. Agora o reconhecimento é pelo povo. Então a palavra do Senhor nos mostra que Davi, muito jovem, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Como nós já passamos por essa passagem, nós já falamos sobre isso. Então aconteceu que Deus usa ali o profeta Samuel e manda o profeta Samuel ungir a Davi rei. Porém, Davi era ainda um moço, mas a promessa de Deus já estava sobre a vida dele. Um jovem, já estava a promessa. Deus já tinha separado Davi para que ele fosse rei de Israel. Mas nós podemos ver aqui que agora o próprio povo o reconhece. O próprio povo escolhe Davi como rei de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Bom é isso. Bom é, através do Senhor, nós termos a unção de Deus sobre a nossa vida e também através do povo ter o reconhecimento do nosso chamado. Então, geralmente, um pastor, ele tem um chamado de Deus e automaticamente as pessoas reconhecem, né, isso na vida de um pastor. E assim, né, acontece e assim tem a aceitação do povo. Porque não adianta nada, de repente alguém
se intitular a pastor, a pastora, e de repente não ter o reconhecimento do povo. Então o povo precisa reconhecer esse chamado. E a palavra de Deus fala sobre Davi, né, que o povo o reconheceu, mas os moradores de Jebus, eles falaram a Davi: tu não entrarás aqui. Aí a Bíblia diz que Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque Davi fez o desafio e falou: qualquer que primeiro ferir a Jebuseu será chefe maioral. Aí a Bíblia diz que Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito o chefe. E aí aqui nós podemos ver que a partir daí começam a nascer ali os valentes de Davi, que nós podemos ver aqui que eles foram chefes, né, dos heróis que Davi tinha. Então esses valentes de Davi, eles apoiaram fortemente no seu reino, ou seja, trabalharam com toda a sua força, né, com tudo que eles tinham, com toda a dedicação. E é isso que importa, né, nós termos na nossa vida, na nossa caminhada, principalmente uma igreja, um pastor, ter pessoas que realmente trabalham com todas as suas forças, com toda a valentia. E nós temos um exemplo aqui que o próprio Davi desejou, né, teve um momento que ele mesmo desejou beber da água do poço de Belém, que estava junto à porta. E aí a Bíblia diz assim, que 3 varões, eles romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava na porta, exatamente aonde Davi desejou. Aqueles homens não olharam: é o arraial dos filisteus, a gente vai correr risco para dar água para o rei. Não, eles não pensaram assim. Eles simplesmente avançaram, eles foram lá, pegaram daquela água e trouxeram a Davi. E aí a Bíblia diz que Davi não quis beber esta água, mas derramou perante o Senhor e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses varões com as suas vidas? Então, assim, naquele momento, Davi reconheceu que aqueles varões, eles arriscaram as suas vidas para dar água a Davi. Então, eu quero dizer algo para você. Será que se você não fizer a obra com excelência, será que o teu líder espiritual não vai reconhecer isso? É claro que o teu líder espiritual vai reconhecer. Basta você fazer a obra do Senhor com excelência. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas não respeitam mais uma liderança, as pessoas querem fazer de qualquer maneira, as pessoas não querem obedecer, as pessoas não querem cumprir com o seu chamado e querem ter reconhecimento. Reconhecimento do quê? Daquilo que não fez? Tá difícil hoje em dia, porque as pessoas querem ser reconhecidas daquilo que não estão fazendo com excelência. Então nós primeiramente precisamos entender uma coisa: quando nós fazemos algo que a nossa liderança pede, nós não estamos fazendo para a nossa liderança, nós estamos fazendo para Deus. E fazer a obra do Senhor relaxadamente, a Bíblia o tem por maldito, e ninguém quer ser maldito. Todos que estão dentro da casa do Senhor querem ser abençoados, mas a Bíblia também diz: eis a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Porventura, aquele que serve a Deus com excelência vai receber o mesmo galardão daquele que não serve? Não, vai ser diferente. Aquele que serve a Deus com excelência, que faz a vontade de Deus com excelência, com certeza o seu galardão será viçoso. Vai ser uma benção, vai ter pedra nas suas coroas, vai ser aqui, olha, a Bíblia destacando esses homens valentes. Por quê? Porque eles não se acovardaram. Eles não lançaram mão do arado, eles não pararam com a obra, eles não desobedeceram Davi, mas pelo contrário, eles fizeram de tudo para honrar o rei, a sua autoridade, a autoridade que o Senhor tinha colocado sobre eles. Então, em nome de Jesus, honre as suas autoridades, respeite as suas autoridades eclesiásticas e você vai ser abençoado na face da terra. Que Deus abençoe. Eu sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.